Amigos e amigas, bom dia. Vamos iniciar mais uma caminhada aqui a partir da Praça João Mendes, distrito da Sé, no centro de São Paulo. E vamos descer até a Baixada do Glicério, passando pela Rua Conde de Sarzedas. E essa foi a sugestão de um inscrito aqui do canal. Atravessando aqui a Rua Conselheiro Furtado. Esse senhor aqui está fazendo um vlog também. Essa daqui já é a famosa Rua Conde de Sarzedas. Esse prédio aqui é do Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo. Um prédio bonito, foi construído entre 1891 e 1895. Essa Rua Conde de Sarzedas, ela é bem famosa, ou foi bem famosa em São Paulo, principalmente por ser um dos lugares onde há mais comércio de artigos evangélicos do Brasil. Meu sobrinho tá saindo aí pra te ajudar. Faz pelo menos 30 anos que eu não passo nessa rua aqui, nessa região, na parte do Glicério. Então, para mim também está sendo novidade. Eu lembro que antigamente, ou seja, mais de 30 anos atrás, isso aqui era muito mais cheio, muito mais lotado. E agora, apesar de haver bastante loja, também vejo muitas portas fechadas. É aquilo, né? O comércio eletrônico, comércio online, fechou muitas portas físicas e abriu portas online. Um amigo me informou, eu não tenho como confirmar, mas que muitas dessas lojas físicas aqui, os donos são chineses. Incrível, né? Chineses, donos de lojas evangélicas. Se isso for verdade, realmente os chineses estão tomando conta do mundo. Bom, do Brasil eles já estão tomando conta há muito tempo. Vendas, mercearias antigas. Aparentemente, esse lado do centro de São Paulo, aqui na Baixada, não desenvolveu muito. Aqui também é uma região onde há muitos imigrantes africanos. Ao meu ver, a rua está muito diferente de antigamente. Também, né, estou comparando com mais de 30 anos que eu não passo aqui. Mas é legal também, né, registrar essa parte da cidade. Muita gente não conhece, muita gente nem veio pra cá. Eu já fui office boy, então andei por toda a cidade praticamente.
nada meus dentes aqui, passou da manutenção. A impressão que eu tenho é que eu estou andando aqui ainda na década de 80. Olha as vendinhas, mercearias antigas. E essas estruturas de prédios residenciais são gigantes, enormes. Imagine só a quantidade de famílias que moram nesse local. Essa pedra. Eu não lembro dessa parte aqui. Também, né? Muito tempo. Acho que faz uns 35 anos, pelo menos, que eu não passo aqui. Então vocês podem ter uma ideia da minha idade também, né? Interessante a quantidade de lojas, mercearias, aquele estilo da década de 80 ainda. Essa região toda, no século XIX, era conhecida como Várzea do Carmo, por causa da igreja do Carmo, lá na próxima Praça da Sé. Na volta eu vou passar por lá. Nossa, aqui tem uma comunidade de pessoas. O que é isso aqui? O motorista vendendo uma GoPro. Onde passei, sempre o ponteiro parou e pode entrar? Amigos, ali eu parei de falar, que aparentemente, fiquei surpreso, parece uma Cracolândia aqui, uma segunda Cracolândia. Olhem só as calçadas. Então, a Cracolândia
Cracolândia, que eu mostrei para vocês em vídeos anteriores, lá perto da Praça Princesa Isabel, ficou vazia porque o pessoal deve ter mudado para cá. Não é que lá o serviço social está funcionando, aparentemente, né? Não tenho como falar 100% porque eu não conhecia essa Cracolândia aqui. E olha só o contraste, do lado da calçada, pobreza, pessoal na rua. Quantidade de barracas. E desse lado aqui, eu queria mostrar pra vocês, é muito antigo esse templo. Parece um palácio, na verdade, né? Da igreja Deus é Amor. Que contraste. A intenção era mostrar até essa igreja, que é muito antiga aqui. Agora eu vou voltar também em silêncio, né? Posso falar no meio do pessoal. Que dá pra falar é que eu não quero falar, geralmente eu evito, né, falar junto ao pessoal porque chama muita atenção, não quero chamar a atenção desse pessoal na minha câmera, eu falando, mas olha só. É triste ver a cidade assim, uma cidade tão grande, né, tem tudo pra ser excelente e essa miséria. Tem um pessoal bem. Olha ali na frente, ó. Criança e o cara usando drogas. Se oferecer R$5, ele ia. É, exatamente. Ouro. Olha a gente tá lá. Não sei se vocês conseguiram ver, eu tive que passar rápido, né? Não dá pra filmar, parar e filmar, né? Mas tem gente vendendo remédios, tênis, GoPro, tem uma outra câmera que eu não consegui identificar, roupas. Eu acredito, né? Não gosto de pré-julgar, mas eu acredito que deve ser objetos de furto. E vendem ali pro pessoal que pra trocar por droga, não sei. Mas é muito triste ver a cidade assim. Aquele prédio ali com janelas azuis que está abandonado. Eu lembro quando eu era criança, ali era um quartel do batalhão de choque da Polícia Militar. Aqui é a Rua Tabatinguera. Olha só, entramos aqui na Rua Tabatinguera, já é uma outra São Paulo, diferente daquela bagunça lá na esquina ali praticamente.
Essa amarela aí é a Igreja do Carmo. E essa aqui é a Rua do Carmo. Direto aqui a gente sai lá na Sé. E é por causa dessa igreja que aqui chamava Várzea do Carmo, no século XIX. O sol está muito quente, são quase 11h15 da manhã. Já estamos a 30 graus. Essa aqui é a Rua Silveira Martins, mais conhecida como a Rua das Essências e Perfumes. A maioria do comércio aqui é tudo essências para quem faz perfume ou outras coisas assim, do gênero. Essa aqui é a Praça Clóvis Bevilacqua. Muita gente confunde com a Praça da Sé que fica ao lado. Saindo da Praça Clóvis, estamos chegando aqui na Praça da Sé.
Bacana ver os turistas tirando foto na frente da igreja, aqui na Praça da Sé. E é isso, pessoal, estamos chegando ao final. Espero que você tenha gostado da caminhada. Para mim foi uma surpresa ter visto a Baixada do Glicério daquele jeito, né? Mas é a São Paulo, é a realidade. Vemos lugares bons, lugares ruins. Quem sabe um dia tudo melhora. Se você gostou aí do vídeo, mais uma vez eu peço para deixar o like. Também compartilhá-lo com seus amigos nas redes sociais. E caso não seja inscrito, inscreva-se no canal. E toda semana um novo vídeo para você. Tá bom? Então a gente se despede por aqui e até o próximo sábado.